Hoje nós vamos direto ao texto e depois eu faço a introdução. Eu quero que vocês tenham contato primeiro com a palavra para depois nós começarmos a interpretá-la. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, verso 3 em diante. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Vamos orar? Pai, nos colocamos humildemente diante da Tua palavra aqui, e te pedimos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito venha aqui nos esclarecer, venha aqui nos ensinar, venha aqui nos transformar, venha aqui, ó Pai, extrair desta palavra tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar nesta manhã. Pois, Pai, também pedimos que sejamos capazes de abrir os nossos corações para receber de Ti tudo o que queres nos ensinar, seja alívio, seja exortação, seja o que for, que penetre os nossos corações e que com alegria, Pai, possamos receber a Tua palavra. É assim que te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, eu não sei, provavelmente na maioria das Bíblias de vocês esse trecho tem um título aí, chamado Os Sofrimentos de Paulo, né? Não sei quantos tem na sua versão aí, Os Sofrimentos de Paulo, encabeçando essa, ou algo assim. Esse título, evidentemente, não é parte da obra inspirada de Deus. Esse título é dado pela editora e, como nós geralmente utilizamos a NVI aqui, a maioria de nós pode ter aí essa ideia de que Paulo está realmente falando dos seus sofrimentos. E, de certa maneira, quando nós olhamos aqui para o texto, e talvez seja a primeira coisa, né? Quando ele diz assim, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos e tal. Realmente Paulo está falando sobre momentos difíceis da vida. E eu me lembro que quando eu comecei, né, a estudar teologia, e nós formávamos aqueles pequenos grupos ali, e havia um sentimento assim de que para servir a Deus você tem que sofrer, né? E parecia uma coisa meio obrigatória, assim, ao contrário lá daquela igreja que anuncia no rádio, que também vai no extremo oposto, dizendo, pare de sofrer, né? Como se isso também fosse possível. O sofrimento, ele é uma parte inevitável de uma vida. É inevitável por quê? Porque nós vivemos, infelizmente, num mundo caído. Nós não vivemos em um mundo restaurado, nós não vivemos num mundo perfeitamente criado por Deus. Se o pecado não tivesse entrado no mundo,
sim, nós passaríamos por essa vida. Aliás, nós nem passaríamos por essa vida, nós já gozaríamos da vida eterna e sem pecado. Mas entrou, e o sofrimento acaba fazendo parte das nossas vidas. A questão é que existem dois tipos de sofrimento, na minha concepção. Aqui, não estou dizendo que isso é a Bíblia que ensina, eu estou dizendo que é a forma como eu vejo, a partir, claro, de uma percepção teológica. Existe aquele sofrimento que nós conquistamos, vamos dizer assim, que nós passamos, aquelas dores que nós passamos, tentando viver de acordo com a nossa própria vontade. Existem aqueles sofrimentos que nós passamos porque vivemos de maneira egoísta, vivemos tentando viver para nós mesmos. Esse tipo de sofrimento, ele traz doença, ele traz destruição, ele traz consequências terríveis, porque é um sofrimento baseado na busca do nosso próprio prazer e do nosso próprio querer. Mas existe um outro tipo de sofrimento, que ele não é necessário, mas é provável, e quando ele acontece por uma razão diferente. É quando sofremos por servir a Cristo, por servir ao Senhor. Uma coisa é sofrer por nós mesmos, outra coisa é sofrer porque estamos servindo a Deus. As consequências desse tipo de sofrimento são completamente diferentes. Porque normalmente quando nós buscamos uma vida para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite, nós temos uma tendência de querer controlar o mundo ao nosso redor. E aí nós queremos controlar tudo. E nós queremos controlar os resultados de nossas ações. E quando nos deparamos com algo que não saiu de acordo com o nosso projeto, aí nós entramos fatalmente nas doenças que são tão comuns hoje, nas doenças emocionais, nas doenças mentais, nas doenças que afligem tanta gente hoje. Sabe, e tem sido uma preocupação minha tanto em falar aqui nos cultos, quanto nos aconselhamentos, quanto com minha equipe de trabalho, ter muito cuidado com essa questão do adoecimento emocional, com essa questão do adoecimento mental, porque normalmente o que eu tenho percebido é que nós sofremos essas doenças quando estamos lutando por nós mesmos e quando queremos ter controle sobre aquilo que não controlamos. A internet e as redes sociais, elas nos dão a impressão de que podemos controlar. A gente olha para o mundo, olha para a vida dos outros, até mesmo sem querer. Aliás, sem querer não, que ninguém entra no Facebook, ninguém entra no Instagram que não seja para curiar a vida dos outros. Então a gente ficou, é como se a janela da vida. Você lembra daquelas imagens da velhinha fofoqueira que ficava na janela, né? A gente tinha essa imagem, né? Ficava na janela da rua olhando todo mundo que passava para poder falar da vida alheia. Pois é, essa janela agora está no computador, no celular, né? Ela está ali nessa vida. O pior é que é um tipo de vida que leva à inveja e à dor. Os lugares instagramáveis, os lugares de dor, né? de uma alegria falsa, gerando sentimentos ruins, e muitas pessoas têm sido conduzidas por isso. Por quê? Porque estão tentando ter uma vida para si. O que Paulo nos apresenta nesse texto é completamente diferente. O tipo de sofrimento que Paulo nos apresenta nesse texto é um sofrimento provável para quem vai servir a Deus. Mas me parece que Paulo coloca esse propósito de servir a Deus tão acima do significado da sua própria vida,
que esses sofrimentos são relatados como coisas que não vão fazer muita diferença. São relatados quase que como alegria. São relatados quase que como aquela história de a faca entrando e você sorrindo, né? Tem um ditado que diz algo parecido com isso, e Paulo relata esses sofrimentos dessa maneira. E não seria bom que nós pudéssemos encarar e encontrar o sofrimento também dessa maneira? Não seria bom que nós pudéssemos encarar a vida com essa tranquilidade com que Paulo enfrenta as suas dores e seus sofrimentos? Então, como é que nós podemos fazer isso? Vivendo por propósitos mais elevados do que o que temos vivido. Vivendo por algo que seja verdadeiramente eterno e que valha realmente o que nós passamos pela vida. Sabe, passar por sofrimento dentro de um casamento para manter as aparências não vale a pena. Passar por sofrimento dentro de um casamento, sabendo que o casamento é propósito maior de Deus para a sua vida, e sabendo que isso tem repercussão na eternidade, vai valer a pena. Passar por problemas financeiros, porque você gastou mais do que podia, tentando ter uma vida de luxo, não vale a pena. Mas passar por problemas financeiros, porque você investiu no reino de Deus, porque você abençoou outras pessoas, porque você fez outras pessoas crescerem, vai valer a pena. Passar por qualquer tipo de sofrimento, sem propósito, vai lhe machucar, vai lhe adoecer, vai lhe fazer perpetuar no sofrimento. Mas quando você olha para o seu sofrimento e sabe que ele produziu algo de positivo, algo maior, algo de maior excelência e valor no reino de Deus, e você acredita verdadeiramente nisso, esse sofrimento terá um efeito completamente diferente na tua vida. E é assim que eu vejo a vida de Paulo. É assim que eu vejo a vida do próprio Senhor Jesus. Por que Jesus escolheria os cravos? Por que Jesus escolheria a cruz? Por que Jesus escolheria a humilhação? Se não por entender que aquilo que ele iria fazer valia mais a pena do que não fazer nada. Ele fez tudo isso porque entendeu que valia a pena assumir esse tipo de sofrimento. E Paulo também sofre todas essas coisas porque entendia que valia a pena viver pela mensagem do Jesus que sofreu por nós. Josemar, o que é isso? Você está nos chamando para sofrer? Não. Eu estou te chamando para estar pronto para sofrer pelos motivos certos. Não eu, mas o Senhor Jesus. Estou te desafiando como cristão, a partir das Escrituras, a reinterpretar os motivos pelos quais nós vivemos, a reinterpretar o sentido da nossa própria vida e olhar para frente, pensando no Senhor, e como diz o autor da carta aos Hebreus, com os olhos fitos no nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao fazer isso, eu mudo toda a perspectiva da minha vida, e os sofrimentos não terão muito sentido, não serão para ser comparados, como o próprio Paulo escreve mais de uma vez, lá em Romanos 8, 17 e 18, aqui em 2 Coríntios 4, 17, lá em Colossenses, eu não vou lembrar a passagem agora, mas por várias vezes Paulo se refere ao sofrimento dizendo, eles são breves, são passageiros e não são comparáveis àquilo que está para ser revelado em nós. Então Paulo não olhava para o sofrimento como um pesar, porque ele não sofria por motivos errados. E tem uma coisa, a vida de Paulo não é só sofrimento, ele também conta as suas alegrias, ele também conta os momentos que festejou. A questão aqui é a
prontidão para fazer a vontade de Deus. E é isso que eu quero, é dessa forma que eu quero olhar para esse texto com vocês. No versículo 3, Paulo diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E aqui a primeira motivação que Paulo tem para estar pronto a sofrer, ou estar pronto a viver a vontade de Deus, é o seu ministério. E aqui eu digo que viver a serviço do Senhor liberta a nossa consciência. Porque o que Paulo está dizendo aqui, é que ele tem um tipo de vida que não dá motivo de escândalo a ninguém. E essa palavra aqui, a palavra escândalo, midêmia do grego, ela se refere a fazer a pessoa tropeçar. Ele diz: eu não vivo de maneira que derrube os outros. Aqui literalmente midêmia é algo que, não é midêmia, é proscotem. Proscotem é a palavra que eu estou procurando aqui. Ele usa midêmia para negar o proscópia, ou seja, ele nega de uma maneira profunda que a sua vida possa ser uma vida que prejudique a vida de outra pessoa. Ele nega de maneira profunda o proscópio, ou seja, o proscópio era a ideia mais ou menos do que a gente conhece lá no sertão como pear o burro, né? Já viu falar no burro piado? É aquele burro que tem as duas pernas amarradas assim e ele não consegue fugir. O sertanejo fazia muito isso, amarrava muito as pernas do burro para ele não ir muito longe. E aqui ele se refere a um termo mais ou menos parecido, só que aqui ele se refere àquele instrumento que derruba as pessoas pela perna, que joga nas pernas e alguém cai. E ele está dizendo aqui: eu não sou, minha vida não é assim. Minha vida não é uma vida que derruba os outros. Minha vida não é feita para olhar para as outras pessoas e prejudicá-la. E de que maneira ele está falando isso? Por que é que a gente traduz isso como escândalo? Porque o que Paulo está mostrando aqui é num sentido conotativo, dizendo assim como eu não derrubo as pessoas de um ponto de vista físico, eu também não as derrubo com a minha vida, com os meus escândalos. A minha vida é exemplar. Eu me esforço para ter uma vida exemplar. Lá em 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele apresentava a sua vida não como uma vida perfeita e sem pecado, mas como uma vida digna de ser imitada. E esse esforço todo de Paulo para viver dessa maneira tinha uma razão profunda: para que o meu ministério não caia em descrédito, para que o meu serviço a Deus não caia em descrédito. No final das contas, o que é que Paulo estava dizendo? Eu estou pronto para abrir mão de muitas coisas na minha vida, eu estou pronto para enfrentar determinados sofrimentos na minha vida, eu estou pronto para passar por algumas dificuldades, porque eu não quero que todo esse serviço que eu tenho ao Deus Todo-Poderoso seja em vão. Assim, toda a vida de Paulo era justificada em uma coisa. Toda a vida, vou repetir, toda a vida de Paulo, tudo que você sabe acerca da vida de Paulo e aquilo que você não sabe também, toda a vida de Paulo era justificada em uma coisa: em servir ao Deus Todo-Poderoso que salvou a sua alma para a eternidade. Assim, Paulo suplantou as dores da sua vida, quando ele colocou Deus como propósito fundamental da sua existência e o seu serviço como atitude a Deus. Sim, Paulo coloca o seu ministério
como razão da sua vida. E esse ministério só tem sentido porque há um Deus Salvador na ponta dele. É a consciência de viver para Deus que salva Paulo das intempéries da própria vida. É a consciência de viver para um Deus que nos deu a eternidade, que faz com que Paulo atravesse a vida, mesmo passando por dificuldades, dizendo: tudo me valeu a pena. É essa consciência que mantém Paulo firme e saudável, mesmo diante de todas as suas dores. E também é essa consciência que mantém Paulo livre da arrogância, livre da petulância e livre de todos os outros pecados que nós costumamos ter quando nos damos bem na vida. Paulo, em momento algum, nem nos momentos difíceis, nem nos momentos bons de sua vida, considerou que sua vida era para si mesmo, porque para ele o viver é Cristo, morrer é lucro e viver é Cristo. Por que morrer é lucro? Porque morrendo nos encontraríamos com o Senhor Jesus, porque vivendo, vivemos para a sua glória. Essa consciência muda a atitude de Paulo, não só no seu caráter e no seu testemunho, mas na sua atitude. Gente, é época de servir a Deus, é época de viver para Deus, e viver para Deus significa servir. Às vezes nós nos acomodamos e inventamos motivos e dizemos: eu já estou velho, eu já estou cansado, ou eu não tenho tempo. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos colocar Deus na nossa lista de alegrias. Colocar Deus na nossa lista de prazer. O que é que eu estou querendo dizer? É porque quando você pensa assim: eu vou ter um final de semana livre, aí você pensa: eu vou para a praia. Eu vou lá para a serra, vou lá para Bananeiras, vou para a areia, para a minha casa lá, vou alugar uma casa e não sei o que e tal. Meu tempo livre para mim. Meu tempo livre para mim. Eu estava vendo meus alunos sexta-feira, dando aula sexta-feira à noite na Universidade Federal, e um deles dizendo: eu quero ter um tempo só para mim, eu quero ter um tempo só para mim. Eu digo: um moleque desse, 20 anos de idade, com essa vontade, digo: rapaz, ainda não sabe nem o que vem pela frente. Eu quero ter um tempo só para mim. Ora, meu amigo, você mal acabou, mal saiu da adolescência, onde seu tempo foi só para você, né? Agora você não sabe o que é não viver para si, né? Você ainda não sabe o que é não viver para si. Mas aquele menino refletia algo que é muito forte dentro de nós. Nós queremos viver para nós e não colocamos Deus na lista dos grandes prazeres da nossa existência. Nós não colocamos a devoção a Deus, o dobrar dos joelhos, o servir ao próximo. Nós não colocamos o estar na igreja como o grande propósito. Sabe, eu tenho um medo profundo dentro do meu coração. É que aquilo que acontece na primeira carta, não me lembro exatamente, fugiu a memória aqui qual é a carta de Apocalipse, que ele diz assim: vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. E eu tenho um medo profundo que isso aconteça comigo, que eu perca aquela lembrança do primeiro amor que me prende na alegria de estar na igreja, na alegria de servir a Deus, na alegria de estar pronto, inclusive para servir, para sofrer em nome do Senhor. Eu não penso mais como eu pensava antigamente, de dizer que é necessário sofrer. Não é necessário sofrer, mas é necessário estar pronto para sofrer em nome do Senhor Jesus Cristo.
E isso me alimenta, esse medo me alimenta? Não. O prazer de estar em Cristo me alimenta. O prazer de saber a quem estou servindo me alimenta. E deve ser assim em meu coração. Josemar, você não luta contra a sua vontade o tempo todo, diariamente. O tempo, todo dia, 24 horas por dia, eu luto contra a minha vontade. Eu também tenho essas vontades de dizer, eu queria um tempo só para mim. Mas que tempo só para mim é esse? Que tempo só para mim é esse? Onde é que eu me basto? Eu me encontro em Cristo. E Ele faz parte da relação dos momentos mais felizes da minha vida. Quando nós olhamos para a vida, nós precisamos reencontrar esse primeiro amor. E é no serviço cristão. É no serviço cristão que nós nos alegramos. Às vezes eu vejo as pessoas, eu quero servir a Cristo, mas só se for no louvor, não sabe nem cantar. Mas quero ir para o louvor. Aí você pensa que é fácil o louvor? Você pensa que esses caras se reúnem aqui só no domingo de manhã? Você pensa que essa música sai assim? É gravada, é? É playback aqui, os meninos estão fingindo. Não, cara, tem ensaio, tem oração, tem busca, tem ministério por trás. Mas Deus precisa de ti em tantas outras coisas. Em tantas outras coisas que você sabe fazer. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, eu sei viver nessas coisas e sei viver em tudo isso, e eu vou viver, estou pronto para sofrer, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Paulo vivia em função de servir ao Senhor. E acho que esse tenho certeza absoluta que esse é um chamado para as nossas vidas. Nos versos 4 e 5, Paulo diz assim: ao contrário, como servo de Deus, e aqui ele se apresenta como diácono de Deus. O diácono é visto às vezes como uma função inferior, porque os diáconos aparecem na Escritura pela primeira vez lá em Atos dos Apóstolos para fazer aquilo que os apóstolos não faziam, ou seja, aqueles serviços pequenos, aqueles serviços menores. Os diáconos não tinham a autoridade do apóstolo, e Paulo é um apóstolo do Senhor, já se entendia como um apóstolo do Senhor, mas se apresenta aqui como diácono, porque ele sabe que todo aquele que é diácono, apóstolo, todo aquele que é professor, pregador, e não importa em que posição você esteja no reino de Deus, se é que existe realmente posição no reino de Deus, você é antes de tudo diácono. Então Paulo se apresenta aqui como servo de Deus, diácono de Deus. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Então Paulo apresenta aqui uma primeira parte da sua lista aqui, dos motivos pelos quais ele se recomenda como servo de Deus. Veja, ele não está se recomendando aqui como perfeito, ele não está se recomendando aqui como líder, ele não está se recomendando aqui como um coach, né? Não está, mas o currículo de Paulo aqui tem uma outra razão, né? O currículo de Paulo aqui está sendo apresentado por meio das dores, dos sofrimentos. Veja só que tipo de currículo ele está apresentando aqui, né? Mas como ele está se apresentando? Como servo de Deus. E para servo de Deus ele está apresentando um currículo baseado nas suas dores, baseado nos seus sofrimentos, baseado nas suas aflições. Então Paulo está mostrando aqui o seguinte: olha, eu me recomendo, nós nos recomendamos aqui
de todas as formas, para que vocês entendam que somos verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. E como é que Paulo se recomenda? Apresentando a trajetória da sua vida. E a trajetória que carrega as outras aqui, né? A característica que move o coração de Paulo para que ele viva toda essa lista aqui é a perseverança. Então, se o primeiro ponto eu coloquei viver a serviço do Senhor, liberta a nossa consciência, porque adquirimos uma consciência livre de que não estamos prejudicando os outros, mas vivendo para Deus. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é que viver a serviço do Senhor nos ajuda a perseverar na esperança para a qual fomos chamados. Sim, Paulo era movido pela esperança que Deus nos dá na vida eterna, pela esperança de que no nosso serviço nunca será em vão, como ele escreveu lá na sua primeira carta também, primeira aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, quando ele diz assim, que no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Portanto, Paulo tinha uma consciência muito grande de que há alguma coisa adiante que justifica passar por todas essas coisas. Existe algo que vale a pena. Gente, presta atenção numa coisa. Todo mundo aqui trabalha, menos as crianças, eu espero. Trabalho infantil ainda não, mas todo mundo aqui tem algum tipo de trabalho. Você pode até olhar para mim e dizer, não, mas eu sou dona de casa, trabalha também. Essa é que trabalha mesmo, né? Mas você faz isso porque vale a pena de alguma maneira para você. Uns são advogados, outros são engenheiros, outros são médicos, outros são corretores de imóveis, outros são bancários, outros são... Mas cada um, ao final do mês, quando recebe o seu salário, olha e diz, poxa, trabalhei e valeu a pena isso aqui. Mas chega momentos da vida também que você está trabalhando e olha e diz assim, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Eu estou me esforçando, estou sofrendo demais nesse trabalho porque não tem outro, mas isso aqui não está valendo a pena. O que Paulo está nos mostrando aqui é que quando nós vivemos para Cristo, quando nós focamos na esperança do que há de vir, e na recompensa celestial, todas essas coisas valerão a pena. Então ele se apresenta como servo de Deus e diz, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Nisso tudo vale a pena ser servo de Deus. Nisso tudo vale a pena continuar a caminhada. Por quê? Porque há uma recompensa preciosa me esperando. Então, viver a serviço do Senhor nos ajuda a perseverar, nos ajuda a manter-nos saudáveis, nos mantermos vivos, nos mantermos sonhando, nos mantermos alegres, mesmo que a tribulação venha. Mesmo que as lágrimas venham, mesmo que a injustiça venha, mesmo que tudo isso aconteça, eu quero viver em nome do Senhor. Eu quero viver para a glória do Senhor. Eu não sei se eu estou sendo muito abstrato nisso tudo, né? Às vezes a gente precisa dar exemplos práticos para que as pessoas entendam, mas que exemplo prático eu poderia dar acerca da recompensa do ministério ou da vida com Deus? Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Lá em Hebreus, capítulo 11, nós vemos uma lista de pessoas que viveram pela fé. E ali há uma repetição, dizendo
E fulano viveu pela fé, e fulano viveu pela fé, e cicrano viveu pela fé, e fez o que fez pela fé, e morreu pela fé. E ao final do capítulo, lá no verso 28, se eu não me engano, ele diz assim, que nenhum deles viu a promessa ser cumprida. Nenhum desses viu a promessa ser cumprida. Ele estava se referindo ao fato de que homens e mulheres viveram sobre a terra por razões muito preciosas, acreditando na promessa de Deus. Noé, Moisés, Sansão, Abel. E ele está mostrando que eles lutaram, e morreram sem ver o propósito da sua luta ser cumprido. Então eu não tenho como lhe dar um exemplo prático. Eu não tenho como sair da abstração. Eu espero que você entenda o que eu estou colocando aqui. Eu espero realmente que Deus, que o Espírito Santo lhe faça entender o que eu estou colocando aqui. Deus não está dizendo que você vai ver o fruto do seu ministério. Deus não está dizendo isso. Sabe, eu sonho, eu e os pastores dessa igreja, temos construído muitos sonhos aqui para essa igreja, para o futuro dessa igreja. Mas, gente, quando nós começamos a sonhar, nós tínhamos 20 e poucos anos, nós tínhamos 30 e poucos anos. Hoje eu já sou um cinquentão. E fico olhando que muitas coisas Deus realizou, e muitos daqueles projetos que nós tínhamos lá no passado, nós ainda estamos longe de realizar. E que provavelmente não seremos nós a realizar. E daí? Eu só quero dizer o que Paulo disse: combati o bom combate. Porque é a minha luta em nome do Senhor que me recompensa. Veja, na universidade eu trabalho, toda semana vou lá dar minhas aulas, fazer meus projetos, fazer minhas pesquisas, tudo. E no final do mês eu tenho um salário. E alguém diz, olha, o que você fez está aqui e vale tantos reais. Beleza. Ótimo, me ajuda demais. Agora, aqui não. Aqui nós vivemos pela luta. Nós vivemos pelo prazer de servir, ainda que não dê resultado, ainda que não dê certo. Quantos casamentos eu celebrei que terminaram em divórcio? E como dói quando a gente sabe disso. Quantos casamentos chegaram aqui destruídos e nós aconselhamos e foram restaurados? Aí eu me alegro de novo. E quantos outros casamentos nós não conseguimos salvar e aí nós choramos de novo? Mas não é porque deu certo num e não deu certo no outro, não é porque eu sorri num e chorei no outro, que eu estou sendo recompensado por nada. Mas estou sendo recompensado pelo fato de que, na hora que alguém quer lutar por Cristo, pode contar conosco, porque a gente vai lutar junto, porque a gente sonha junto, porque mesmo que a gente não veja nenhum resultado, nós sabemos que o resultado virá no tempo certo, porque os planos de Deus não ficam no vazio, porque os projetos de Deus não se desmantelam, porque eu posso não ver, eu posso não alcançar com meus olhos, mas pela fé, tudo valerá a pena. Eu não sirvo por resultados, eu sirvo por amor. Paulo não servia por resultados, servia por amor. Você, meu irmão, minha irmã, não serve por resultados, você serve por amor.
Mas, pelo amor de Deus, levante-se e sirva. Levante-se e viva para Deus. Levante e coloque-se à disposição de Deus. Sabe, porque às vezes a gente pensa em nós, no nosso conforto, no zelo que temos por nós mesmos, e encontramos muitas justificativas para não fazê-lo. Deixa eu avançar aqui. Versos 6 e 7 dizem assim: em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas de justiça, quer de ataque, quer de defesa. Então Paulo se levanta com essas armas espirituais. Essas armas espirituais que começam na pureza, no fato de entender-se separado por Deus para uma batalha espiritual. E por isso que nós nem sempre vemos o resultado, porque Paulo nos ensina lá em Efésios que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados das regiões celestiais. Quando nós lutamos aqui para que um casamento não acabe, nossa luta não é contra o erro do marido ou o erro da esposa. A nossa luta é contra a influência de Satanás na vida desse casal. Quando nós lutamos, sabe, para restaurar a vida de alguém lá dentro do presídio, nossa luta não é contra um mau caráter que roubou, que matou, que fez qualquer coisa de errado. A nossa luta é contra as influências de Satanás na vida daquele homem. Quando nós lutamos pela vida de adolescentes que estão envolvidos em drogas, nossa luta não é contra aquele adolescente, nem contra a família que o criou, mas contra toda a influência de Satanás na vida daquela família. Então o que Paulo nos coloca aqui é que existem armas das quais nós precisamos nos cercar. Em primeiro lugar, a pureza. E a pureza de coração é entender que nós somos separados por Deus de maneira divina para prestar um serviço sacrificial a Ele. Sabe o que é ser puro, meu amigo? A palavra agnos aqui, agnoti, é utilizada para aquele boi que não tinha manchas na sua pele, que não tinha defeitos, e que era levado para ser sacrificado. Aquele animal que era levado para ser sacrificado. Paulo nos chama para ser isso. A pureza é a prontidão que nós temos para nos sacrificar em nome do Senhor Jesus Cristo, para o benefício de outras pessoas. Nunca um boi, um bezerro, nunca uma pomba que foi sacrificada por si, foi sacrificada por outros. O Senhor Jesus Cristo não fez um sacrifício por si, Ele fez um sacrifício por nós. E a primeira arma espiritual que o Senhor nos chama para ter é a pureza, a prontidão para sermos sacrificados por outras pessoas. Sim, a pureza, o conhecimento do Senhor Jesus, o conhecimento divino, o conhecimento do que está por vir. É outra arma importante, a paciência, a bondade no espírito e no amor sincero. A palavra da verdade, o poder de Deus são as armas, tanto de defesa quanto de ataque. O Evangelho é a nossa arma, o Evangelho é a nossa voz, o Evangelho é a nossa motivação. O que Paulo nos chama é para lutarmos, onde quer que estejamos. Às vezes eu vejo pessoas tolas defendendo políticos. Vejo pessoas tolas defendendo seus times de futebol. Vejo pessoas tolas defendendo suas agremiações. Mas o que eu gosto de ver são pessoas sábias defendendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse nós temos que nos levantar para defender, custe o que custar. Somos chamados então a viver servindo ao Senhor, armados
do mais profundo conhecimento do Evangelho. Já estou atrasado aqui, passei da hora, deixa eu correr. Eu vou até o fim da mensagem. Versos 8 a 10, Paulo diz assim: por honra e por desonra, por difamação, por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. O cristão é chamado realmente a viver os paradoxos da vida. Viver a serviço do Senhor nos capacita para enfrentar os paradoxos da vida. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos focados em resultados, nós não admitimos que essas coisas aconteçam. Nós não admitimos que falem mal de nós, porque nós queremos ser honrados. Nós não admitimos que olhem de maneira diferente para nós, porque nós queremos ser vangloriados. Nós não admitimos sofrer, porque nós queremos viver na bonança o tempo todo. E aqui o que Paulo nos mostra é que, mesmo desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, nós somos desconhecidos do mundo, mas somos conhecidos por Deus. Morrendo, né? As pessoas olhando para nós e parece que elas veem nós pessoas morrendo. Eu me lembro de que algumas pessoas criticavam, meu irmão carnal fazia isso. Olhava para mim e dizia: eu lá quero viver como tu, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, parece que está morrendo. E ele não sabia que na realidade eu estava vivendo, e vivendo de maneira muito mais plena e muito mais bonita e muito mais profunda do que ele era capaz de imaginar. E hoje, graças a Deus, ele pode ver isso. Mas a fé diferencia o nosso modo de viver, e ela nos capacita a enfrentar esses paradoxos da vida. E qual é o principal paradoxo da vida? É que o bem que nós fazemos costuma ser pago com o mal do mundo. O mundo costuma nos pagar com o mal. O mundo costuma nos pagar com a traição, com a raiva, com a ira, com a desonestidade. O mundo costuma agir de maneira diferente em nós. Mas quando nós vivemos para Cristo, verdadeiramente nós passamos por cima disso, porque ao servir ao próximo, ao servir os outros, nós estamos servindo ao Senhor e não à carne, porque nós não esperamos gratidão de seu ninguém, esperamos a alegria no coração do Senhor. Quantas vezes no centro de recuperação nós demos tudo para as pessoas e elas devolveram com profunda ingratidão. Quantas vezes aqui gastei meu tempo para tentar salvar casamento que se desfez e depois ficaram com raiva de mim. Quantas vezes nós, pastores aqui, passamos tempo tentando ensinar coisas boas e positivas e recebemos em troca a dor das pessoas levantando falso ou falando coisas equivocadas. Se isso nos machucar, se isso nos destruir, se isso fizer do cristão uma vítima, é porque a nossa esperança está no lugar errado. Porque a esperança em Cristo nos faz passar pelos paradoxos da vida. Eu não espero retribuição por aquilo que faço em nome do Senhor Jesus. Nós não esperamos retribuição pelo que fazemos em nome do Senhor Jesus. Muito pelo contrário. A nossa dor como igreja é ver a palavra sendo rejeitada, é ver o bem sendo pago com o mal, mas nos alegraremos, porque a nossa esperança não está na retribuição humana, a nossa esperança está na retribuição do Senhor Jesus, porque em Hebreus 11:6 ele nos diz que todo aquele que de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa os que o buscam. A recompensa vem dele. Por isso nós passamos pelos paradoxos da vida sem medo.
versos 11 e 13 a 13, dizem assim: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. A banda pode vir subindo aqui, vamos encerrar o culto com esse versículo, mostrando que viver para Cristo é esperar a possibilidade de abrir os nossos corações e os corações das outras pessoas. Paulo dizia assim: a única coisa que peço de vocês, coríntios, é que abram seus corações. Mas nós já estamos entregando a vocês um afeto maior do que vocês estão nos entregando. O que Paulo está dizendo aqui, óbvio, é a cobrança que nós temos que fazer, sim. Nós temos que olhar para aquelas pessoas a quem devotamos amor e dizer: olha, eu te amei e te mostrei o amor do Senhor, mas espero que você abra o coração para entender isso. Não estou esperando nada de volta, mas gostaria que o teu coração estivesse aberto. Sabe, amados, Paulo nos ensina aqui, ensina aos coríntios a serem gratos e ao mesmo tempo nos ensina a não trabalhar esperando gratidão de ninguém. Ele nos ensina a reconhecer aquilo que fazem por nós, mas ao mesmo tempo nos ensina a não esperar que reconheçam o que nós fazemos por eles. Esses paradoxos da vida que Paulo nos apresenta aqui são muito fortes, porque eles contrariam a nossa expectativa de recompensa. Eles contrariam a nossa expectativa de receber algo em troca daquilo que fazemos. Hoje eu quero terminar esse culto fazendo um chamado a você. Quero fazer um chamado a você. Talvez uma palavra que não tenha sido... Às vezes a gente vem para a igreja esperando que Deus produza em nós um arrepio, que Deus produza em nós algo diferente. E a única coisa que eu espero que Deus tenha produzido no seu coração hoje é uma renovação do seu chamado para viver a seu serviço. A única coisa que eu gostaria, Josemar, e creio que movido pelo Espírito Santo, a única coisa que eu gostaria que você carregasse daqui hoje era uma prontidão para fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Que você saísse daqui com o coração e com a mente cheia de disposição para dizer: Senhor, estarei a teu serviço, estarei a teu serviço e nisso me alegrarei. A minha alegria não é em fazer muito, nem em colher resultados. Claro que isso reforça, mas a minha alegria é saber a quem estou servindo. No muito, no pouco, a alegria do cristão é servir. Na alta posição, na pequena posição, a alegria do cristão é ser útil no reino de Deus. Que essa seja a nossa alegria. Que esse seja o poder de Deus em nós nos movendo. Porque na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, Cristo faz um pedido a Deus. Cristo pede a Deus não apenas
pelos cristãos de sua época, mas pelos cristãos de todos os tempos. E ele diz assim: para que o mundo veja neles que eu estou em ti e tu estás em mim. O chamado de Deus, o chamado de Cristo, é para que o mundo veja em cada um de nós a imagem e o poder do amor de Deus. E ao servir ao Senhor e viver por Ele, o mundo vai entender que aquele que nos salvou é maior do que aquele que tenta nos destruir todos os dias. Você quer renovar a sua esperança? Você quer sair dos remédios? Você quer ter uma vida real? Vou te dizer: encontre um propósito maior do que tudo o que você encontrou até agora. Coloque um propósito firme com Deus. Encontre nele um propósito maior do que a sua própria vida, pelo qual vale a pena sorrir e chorar, pelo qual vale a pena levantar-se para lutar todos os dias. Eu encontro na oração sacerdotal de Cristo a razão da minha vida todos os dias, para que por minha vida o mundo saiba que Deus está presente, que Deus ama, que Cristo é a salvação. Encontre uma razão para você, encontre um propósito para você, e vou te dizer: o sofrimento te fará sorrir, porque está escrito: bem-aventurados aqueles que sofrerem injúrias e perseguições e todos os tipos de dores em meu nome, porque deles é o reino dos céus. Creia nisso, creia nisso, sirva a esse Deus, sirva para glorificá-lo, e tudo mudará em você e por meio de você.